Gestação, nascimento, crescimento, desenvolvimento, trajetória de estudos, de trabalho, de intensas atividades, de frutos. Um prédio pode ter vida, um prédio pode ter significados, um prédio pode ter história. O prédio sede do Tribunal de Justiça de São Paulo, para nós é um orgulho na arquitetura. Escrevi muita coisa sobre o Palácio da Justiça em livros meus, sou autor do hino do Palácio da Justiça e tenho esta oração aos meus amigos do Tribunal de Justiça que eu gostaria muito de gravar. O arquiteto Ramos de Azevedo deu um exemplo não só na construção deste prédio, que é um prédio monumental, inspirado nos tribunais de Bruxelas, de Roma, mas ele custeou com recursos da sua empresa, recursos próprios, o andamento das obras assim que o governo atrasava o pagamento das faturas. Bom, nós estamos aqui diante do Palácio da Justiça, um prédio projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo, na segunda década do século passado, num momento especialmente interessante da metrópole paulistana, que é a sua formação. São Paulo foi fundada em 25 de janeiro de 1554 e em seus primeiros 200 anos teve uma história pacata. Foi com o bandeirantismo e o início da mineração que passou a crescer. Ganhou importância política e econômica e aumentou sua população. Assim, São Paulo chega ao século XVIII sendo elevada de vila a cidade e passando a ter mais destaque no âmbito nacional. Alguns marcos importantes ocorridos em São Paulo no século XIX foram a proclamação da independência do Brasil às margens do rio Ipiranga em 1822, a proclamação da República em 1889, o início da cafeicultura e a criação da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Este último, que talvez pareça um feito menor, foi um dos acontecimentos mais decisivos para a cidade, que passou a ser frequentada por estudantes de todas as partes e iria formar alguns dos principais pensadores do país. O crescimento foi geral. Maior população, maior economia, um maior número de questões para se administrar. São Paulo começou a ter novas responsabilidades e demandas, entre elas a necessidade de um órgão de justiça. Eis que então, em 1874, ocorre a instalação do Tribunal da Relação de São Paulo e Paraná. O Tribunal de Justiça de São Paulo, do qual eu tenho a honra de hoje ser presidente, foi inaugurado em 1874. Seu primeiro presidente foi o desembargador Tristão de Alencar Araripe. Naquela época, o tribunal era composto de apenas 7 desembargadores. Posteriormente, mais recentemente, passou a ser composto de 36 desembargadores que compunham o tribunal pleno. Eram só os 36 desembargadores. Atualmente, o tribunal é composto de 360 desembargadores, o que ocorreu após a unificação dos tribunais de alçada de São Paulo. Centenas de desembargadores ao longo de décadas de existência do tribunal. Diversas personalidades da justiça assumindo biênio a biênio a presidência, cada um deixando sua marca e sua diferença em competentes mandatos. Esse crescimento do tribunal foi intenso e constante. Sua fundação coincide com o auge do ciclo do café. Assim, já em 1891, o Tribunal da Relação da província de São Paulo e Paraná se modifica. Ocorre a separação judiciária das duas províncias e surge o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Tribunal de Justiça de São Paulo nem sempre se chamou assim. Ele foi Corte de Apelação, ele se chamou Tribunal de Relação e, finalmente, esse nome, a partir de 1934. Contar com um Tribunal de Justiça era uma promoção para o judiciário brasileiro. Antes disso, os recursos eram julgados em Portugal, o que tornava a justiça muito lenta. Havia até uma recomendação para as partes muito aflitas porque demorava a prestação jurisdicional, que elas passassem a morar na casa do juiz e com isso o juiz apressaria a solução de seus problemas. O primeiro presidente da Relação de São Paulo foi um cearense. Isso mostra a vocação cosmopolita de São Paulo. E esse cearense captou a simpatia de todos os paulistas quando, no seu discurso de posse, Tristão de Alencar Araripe disse que São Paulo havia sido o berço da educação, o berço da fé e o berço do civismo. Aqui, a cidade foi fundada em torno a um colégio. Os jesuítas tinham uma grande base e São Paulo era muito católica desde então. E também foi São Paulo que ofereceu o primeiro brasileiro que quis ser rei, Amador Bueno. Então Tristão Araripe conquistou a simpatia e o beneplácito de todos os paulistas, fazendo esse elogio no seu discurso de posse. Questões sobre bens, de um comércio em expansão, riquezas da cafeicultura e início da industrialização. São Paulo entra no século XX a todo vapor e em 1911 começa o planejamento de uma sede própria para o Tribunal de Justiça. Para isso, contrata-se o mais importante arquiteto do período na cidade e talvez no país, Ramos de Azevedo. O arquiteto Ramos de Azevedo foi um grande brasileiro e foi o autor de prédios os mais importantes de São Paulo. Quando ele construiu o Palácio da Justiça, ele custeou pela sua empresa, com recursos próprios, o andamento das obras quando atrasavam as faturas do Estado. Ramos de Azevedo imprimia seu olhar e seu talento sobre a cidade. Grandes escolas, órgãos públicos, importantes residências, espaços culturais. Ramos de Azevedo era o nome certo para projetar a Casa da Justiça do Estado. Planejamento, gestação, nascimento. No próximo bloco, o Palácio da Justiça de São Paulo abre as portas para você para explorarmos toda a magnitude da arquitetura de seus interiores.